A cidade experimentava uma onda de calor insuportável. Parecia que até o asfalto estava derretendo, e a temperatura ultrapassava os 30 graus. Pelas ruas, formadas por casas de blocos de um bairro residencial, caminhava uma jovem grávida que parecia perdida, olhando os números nas portas, mas não conseguia encontrar o endereço que procurava. Ela avistou algumas senhoras idosas conversando em um banco em uma pérgola, localizada em uma encruzilhada. Lucy se aproximou delas, sentou-se exausta ao lado e massageou a parte inferior das costas. Seu vestido longo grudava em seu corpo, e seus tênis pareciam ter encolhido em seus pés inchados. Ela perguntou, com licença. Boa tarde. Estou procurando a casa número 7. Você poderia me dizer onde fica? Já percorri toda a rua e estou sem forças, além de não ter bateria no meu celular para encontrar esta casa. Uma das senhoras imediatamente pareceu mais amigável. Fique tranquila, minha jovem. Vou explicar onde fica. Minha nora também mora lá. Olhe, siga a rua. À sua esquerda, assim que você sair deste cruzamento, haverá uma loja, e logo atrás dela está a casa número 7. Conheço todos os moradores de lá. A quem você está indo visitar? Lucy suspirou. Vi esse endereço em um anúncio de roupas infantis. Não gosto de comprar roupas usadas, mas não tenho dinheiro para comprar em lojas. Suponho que, se comprar em segunda mão, ficará mais em conta. Lucy agradeceu às senhoras, levantou-se relutantemente e dirigiu-se ao endereço desejado, já que o apartamento que ela precisava estava no 9º andar. Ela apertou o botão do elevador, mas, como é comum em muitos edifícios de vários andares, o elevador demorou bastante para chegar ao térreo. O elevador parecia bastante danificado, sujo e coberto de grafites nas paredes. Lucy começou a pensar se tinha dinheiro suficiente para comprar um cobertor e um pijama para o seu bebê. Ela também considerou a possibilidade de negociar um pouco. De repente, o elevador parou abruptamente, as luzes se apagaram e Lucy não sabia em qual andar estava. Começou a apertar o botão para chamar o técnico, mas sem sucesso. O elevador parecia estar sem energia e inerte. Lucy entrou em pânico, pois tinha medo de elevadores desde criança, quando ficou presa entre os andares em outra situação. Naquela ocasião, esperou por 2 horas para ser resgatada e prometeu a si mesma evitar elevadores sempre que possível, mas o calor intenso a forçou a fazer uma exceção. Lucy ficou furiosa e começou a chutar a porta do elevador, depois apertou todos os botões em sequência na esperança de reativá-lo. De repente, sentiu um suor frio escorrendo pela testa, as costas e as pálpebras. Uma sensação sufocante tomou conta dela, e suas costas e abdômen começaram a doer. Ela bateu na porta com os punhos, gritando, socorro! Alguém aí? Estou presa no elevador, estou grávida e estou passando mal. Por favor, me ajudem. No entanto, o tempo passou, e ninguém pareceu ter pressa em socorrê-la. Era um dia de trabalho, e poucas pessoas estavam no edifício. Lucy começou a chorar e percebeu que as contrações estavam ficando mais frequentes. Sua voz se transformou em um sussurro: Senhor, me ajude. Será que vou ter que dar à luz sozinha neste elevador sujo? Está cheio de bactérias. Por que isso precisa acontecer comigo? Ela estava fazendo um esforço final. Quase perdendo a consciência devido à dor e ao pânico, ela tentou novamente abrir as portas do elevador e pedir socorro, dizendo que estava entrando em trabalho de parto. Felizmente, um homem jovem e forte chamado André estava descendo as escadas naquele momento. Ele não usou o elevador, pois acreditava que caminhar era mais saudável. Ao ouvir os gritos desesperados de uma mulher, André percebeu imediatamente que o elevador havia quebrado novamente e chamou às pressas a ambulância. Ele também chamou o técnico e reclamou da situação recorrente de problemas com o elevador. O técnico, ao ouvir a urgência na voz de André, pegou suas ferramentas e correu para o local para salvar a mulher que estava em trabalho de parto.
Enquanto isso, André tentava acalmar a mulher. Ficou junto da porta, fazendo o melhor que podia para tranquilizá-la. Não se preocupe, senhora. A ambulância está a caminho, e o técnico também logo estará aqui para ajudá-la. Como você está? Você pode me ouvir? Lucy gritou novamente de dor e, quase deitada no chão, desmaiou. André ficou tão preocupado que, usando sua força de atleta, conseguiu finalmente abrir a porta do elevador. Com cuidado, moveu a mulher para fora. Os vizinhos correram para ajudar quando ouviram os gritos. Eles estenderam um cobertor no chão e colocaram um travesseiro sob a cabeça de Lucy. Jogaram água em seu rosto, mas ela ainda estava inconsciente. O técnico chegou e explicou que o elevador estava muito velho e propenso a problemas. A ambulância chegou a tempo e os médicos levaram Lucy, que ainda estava inconsciente, para o hospital. André entrou na ambulância, nervoso, e a mesma partiu. Ele estava muito preocupado e pensava que a jovem poderia ter enfrentado uma tragédia. O parto demorou horas, e André esperou ansiosamente no corredor do hospital. Ele não ousou contar a verdade aos médicos, que pensaram que ele era o pai da criança. Quando a enfermeira finalmente o informou, ele não tinha coragem de revelar a verdade, pois era um homem casado. Quando chegou em casa, sua esposa, Susana, o repreendeu. André lhe contou toda a história, esperando que ela entendesse e se orgulhasse dele por ajudar uma mulher grávida. No entanto, a reação de Susana foi de fúria e descontentamento, o que o deixou perplexo. Ela o acusou de procurar aventuras e agir como se fosse mais esperto que os outros. André não sabia como responder, e a situação se tornou incômoda e complexa. Ele não contou a verdade à enfermeira, e não conseguia encontrar uma maneira adequada de fazê-lo. No final, ele se viu em uma situação complicada, especialmente por ser casado. A amante e a criança são seus, não? Sim, não. Por que você está tão preocupado com uma mulher que não conhece? De nada. André apenas levantou as mãos. Você não sabe o que está dizendo. Juro que não a conheço. Acabei de ajudar uma pessoa e estou cansado do assunto. É melhor descer e pegar o pão. Susana imediatamente bloqueou a porta, mantendo as mãos ao lado do corpo em uma postura ameaçadora. Não vou deixar você sair. Já saiu o suficiente. Nada vai acontecer se você comer sem pão hoje. Um dia depois, Lucy finalmente acordou na sala de terapia intensiva e começou imediatamente a gritar: Onde está meu filho? Como está meu bebê? O médico se aproximou dela e começou a explicar pacientemente: Bom, finalmente, Lucy, você voltou, mas nos deu um grande susto. Não se preocupe, filha, seu bebê está bem. Você tem um filho lindo. No entanto, você esteve à beira da morte, e até tivemos que fazer uma transfusão de emergência. Na verdade, foi um milagre que a tenhamos salvado. Agora que você está mais estável, vamos levá-la para o quarto em 1 hora e traremos seu filho para amamentar. Depois, deixaremos vocês juntos. Ah, obrigado, doutor, muito obrigado. Posso pedir a alguém para trazer minhas coisas e o que meu filho precisa? A chave da casa está na minha bolsa, porque você sabe como me trouxeram aqui praticamente da rua. Não, eu não tinha nada comigo, graças a Deus costumo levar meus documentos de identidade e tinha o cartão de gravidez comigo. Peguei só por precaução. O médico sorriu. Por que você perguntaria a uma pessoa aleatória? O marido dela está sentado aqui no corredor desde amanhã, esperando por ele. Deixe-o entrar. Ele já comprou todos os remédios e tudo o que ele precisa, de acordo com a lista. Então, não há problema. Ele estava muito preocupado com você enquanto você estava em trabalho de parto. Parece que ele te ama muito. Lucy olhou para o médico estupefata e empalideceu. Com licença. Marido? Do que você está falando? Estou viúva há 3 meses.
Meu marido Alex trabalhava para uma agência de segurança privada e morreu enquanto transportava algumas moedas valiosas. Talvez você tenha ouvido falar disso nas notícias, foi motivo de grande repercussão. Aqueles canalhas, os ladrões, não tiveram pena de ninguém. Não sei como sobrevivi à morte. Estava grávida há meses, fizemos planos juntos, escolhemos o nome do nosso bebê, e então aconteceu o que aconteceu. E aquele homem que apareceu como meu marido, como ele pode ser? Estou me perguntando, o que é esse teatro todo? Quero muito saber quem ele é. O médico saiu e convidou André a entrar. O jovem reuniu coragem e começou a se desculpar. Parabéns, você finalmente se tornou mãe de uma criança, e é maravilhoso. Sinto muito que tenham me confundido com seu marido. Ontem eu a ajudei a sair de um elevador, talvez você se lembre. Então a equipe da ambulância pensou que eu era seu marido e me disseram para acompanhá-la até este hospital. Eu simplesmente não ousei contar a verdade. Lucy não parecia ouvir nada. Ela se benzeu e sussurrou em uma pose: Alex, meu amor, você está de volta. Oh, meu filho. Mas como é possível se eu mesma te enterrei? É verdade que dali se pode voltar. A mulher perdeu a consciência novamente. André, assustado, correu para chamar os médicos, que a fizeram voltar a si. O médico, com raiva, começou a repreendê-lo. André, que diabos é isso? O que é isso de deixar sua esposa tão nervosa que ela até perde a consciência? Não entende que ela ainda está fraca, e deve evitar o estresse? André percebeu que algo absurdo estava acontecendo e respondeu honestamente: eu não sou o marido dela. Meu nome é André. Ajudei essa mulher a sair do elevador. Não nos conhecemos. Mas Lucy começou a dizer a mesma coisa sem parar. Alex, o que você está dizendo? Você é meu marido falecido? Isso mesmo. Ai, meu Deus. E ela começou a soluçar e enxugar as lágrimas com as mãos e, em seguida, se benzeu novamente. Enquanto isso, ele foi ao médico. Talvez ela tenha algum transtorno mental causado pelo estresse. Porque está claro que ela pensa que sou o marido dela. Isso é normal, o médico desconcertado tentou tranquilizá-lo. Lucy, vamos ver, Lucy, vamos. Calma, filha, venha, respire fundo. Essas coisas devem ser resolvidas com a cabeça fria. O que está acontecendo é que você ainda não superou a tragédia que foi a morte do seu marido. Essas coisas acontecem. Olha, vamos chamar a enfermeira. Ela vai te dar um sedativo, e você pode dormir um pouco. Parece bom para você. E, na verdade, Lucy, você deveria considerar consultar um psicólogo. O caso é grave, na minha opinião. A mulher de repente começou a gritar: você acha que eu sou louca, não é, doutor? Eu te imploro, olhe na minha bolsa. Tem uma fotografia do Alex, meu marido, que sempre carrego comigo. Por favor, traga. Você vai perceber que estou falando a verdade. O médico não protestou e trouxe a bolsa da mulher. Quando Lucy tirou a foto de seu falecido marido, todos ficaram chocados. Era o sósia de André, apenas com o cabelo um pouco mais comprido. O médico involuntariamente se persignou e começou a murmurar: acho que já é hora de eu tomar um sedativo também. O que significa tudo isso, senhor? Você diz que seu nome é André, mas é uma cópia pura do falecido Alexandro, marido de Lucy. Isso é uma loucura. Entrou uma enfermeira na sala. Dr. Pablo, é hora de você ir para a reunião de planejamento. Na verdade, você já está atrasado. O médico ajeitou os óculos, confuso, e disse com a mente já ocupada com outra coisa: bem, como você pode ver, eu tenho que ir. Então espero que você pense em alguma maneira de saber quem é o marido e quem não é. Não se esqueça, Lucy, de amamentar seu bebê em 1 hora. Vamos vê-los depois. Lá fora,
André queria se desculpar com Lucy. Não sei como tudo isso é possível, Lucy. Você e eu realmente não nos conhecemos. Tenho certeza disso. Pensei que você tivesse enlouquecido, mas agora percebo que seu marido realmente se parece muito comigo. Você se enganou quando me viu, bem, são coisas que acontecem. Lucy respondeu animada. Por favor, entenda, André. Não é normal que duas pessoas estranhas sejam tão parecidas uma com a outra. Estou olhando para você agora e ainda sinto arrepios, até sua voz, sua mímica, seu sorriso. Tudo é exatamente como Alex tinha. Talvez vocês sejam irmãos gêmeos, não há outra explicação. Vamos ver, vamos pensar. Alex era da cidade. O nome da minha sogra é Beatriz, e o nome do meu sogro é Pedro. Esses nomes te dizem alguma coisa, porque talvez você conheça essas pessoas. André apenas negou com a cabeça. Não sei muito bem. Não conheço essas pessoas. Cresci na cidade. Sou filho único. Minha mãe é professora e cantora, o nome dela é Carmen, e o nome do meu pai é Rodrigo. Pelo que eu sei, não temos parentes em nenhuma cidade. Então, tudo isso sou só eu. Pode ser um erro. Lucy suspirou. Bem, é hora de eu ir para casa, senão minha esposa vai me repreender. Parabenizo você mais uma vez pelo nascimento de seu filho, e sinceramente sinto muito por você pela morte de seu marido. Há mais alguma coisa que eu possa fazer? Posso ajudar você, Lucy? Ele deu a ela as chaves da casa dela. Olha, só vou te pedir uma coisa, por favor, se você puder me trazer minha bolsa. Eu a deixei no corredor da minha casa. Agora vou te dar o endereço. Nessa bolsa estão todas as minhas coisas e as coisas que comprei para o bebê. Muito obrigada, André, por salvar a vida do meu filho e a minha. Sempre estaremos em dívida com você. O jovem se ofereceu para ajudar Lucy mais uma vez e foi até a casa dela procurar as coisas dela. Na verdade, a bolsa estava no corredor, e ele a pegou e foi embora. André ficou curioso e decidiu olhar a casa, e ficou um pouco atordoada quando viu uma foto do marido de Lucy com uma moldura de luto preta em sua mesa de cabeceira. Na verdade, a semelhança era simplesmente incrível. André sentiu um arrepio percorrendo sua pele. Lucy estava certa, e seu falecido marido era seu irmão gêmeo. Pensou que, naquela mesma tarde, iria ver seus pais e ter uma conversa séria com eles. Deve haver alguma explicação lógica para esse fenômeno. André pegou a bolsa de Lucy e pediu-lhe a foto do marido que ela carregava na bolsa. Ela não quis, mas ele não pôde evitar dar-lhe uma resposta direta. Em seguida, foi imediatamente para a casa dos pais. No caminho, continuou pensando, comparando fatos e lembranças de sua infância, mas não encontrou uma única memória ou momento em sua vida que o fizesse suspeitar que não era filho biológico de seus pais. Sua mãe o amava profundamente, mesmo que ele já não fosse mais uma criança. Seu pai também investiu todo o seu esforço para criá-lo e educá-lo. Então, o que tudo isso significava? Alex era realmente seu irmão? Porque eles cresceram separados, sem conhecimento mútuo um do outro. André entrou no apartamento dos pais. Sua mãe, ao avistar o filho, ficou radiante e correu para abraçá-lo. Vamos, filho. Por que você não nos ligou? Eu teria preparado o arroz com lagosta que tanto aprecia. Mas é ótimo que você tenha vindo. Estou terminando um suéter para você experimentar hoje, porque veremos se está pequeno demais. O pai também saiu para cumprimentar o filho, apertou sua mão e deu um tapinha em seu ombro. Sentaram-se juntos para desfrutar de café e bolos que André havia comprado no caminho. A mãe dele, como de costume, ficou nervosa e começou a fazer muitas perguntas. Bem, como vai o seu relacionamento com a Susana? Ou vocês ainda estão brigando, ou as coisas estão melhorando? Estou muito preocupada com você, meu filho. Como está indo o trabalho?
Vejo você um pouco tenso, acho que algo aconteceu. Enquanto isso, André não sabia como perguntar o que era mais importante sobre o trabalho. Está tudo indo bem, não há problema. Quanto a Susana, estamos mais ou menos do mesmo jeito. Ambos conhecemos as personalidades um do outro. Um dia, ela me repreende por algo, e no outro dia, faço o mesmo. É assim que as coisas vão, sabe, mãe? Tem algo que eu gostaria de te contar, e isso aconteceu recentemente. Você está ouvindo? Ele compartilhou tudo honestamente com seus pais, depois colocou uma foto de Alex na mesa e, reunindo coragem, perguntou com cautela: Mãe, me diga, é possível que duas pessoas desconhecidas tenham alguma semelhança? Acontece que o homem na foto e eu parecemos ter o mesmo rosto. Para ser honesto, não entendo nada disso, mas é muito importante para mim conhecer a verdade. Ele olhou para sua mãe, procurando respostas em seus olhos. Ela olhou para a foto, empalideceu e começou a chorar, dizendo: Alex, meu filho, você realmente partiu tão jovem. Como isso é possível? Me perdoe por tudo. A resposta era óbvia: Alex era seu irmão. Seu pai também estava completamente desconcertado. Era visível que ele estava nervoso, pois tirou e recolocou os óculos incessantemente. Dona Carmen suspirou fundo e começou a relembrar sua juventude distante. Eu tinha 18 anos na época, e meu namorado, Pedro, tinha 25. Estávamos tão apaixonados um pelo outro quanto Romeu e Julieta. Tivemos nossos desentendimentos e reconciliações, mas nossos pais não nos permitiram ficar juntos, achando que não éramos um casal adequado. E então aconteceu que engravidei. Minha família não teve escolha a não ser aceitar meu relacionamento com Pedro e permitir nosso casamento. Nos casamos e tivemos gêmeos, você e seu irmão Alex. No entanto, com a chegada dos dois bebês, minha vida com Pedro começou a desmoronar cada vez mais. Estava exausta, não tinha tempo para nada, e Pedro não estava disposto a ajudar. Ele passava longas horas no trabalho e começou a beber. Acabamos tendo uma relação turbulenta, e um ano depois, decidimos nos divorciar, pois era insustentável. Meu marido insistiu que os filhos fossem divididos igualmente. Ele pegou seu irmão e voltou para sua cidade, onde seus pais moravam, enquanto eu fiquei com você. Pedro e eu nos odiávamos tanto naquela época que decidimos nunca mais nos cruzar e apagamos um do outro de nossas vidas. Assim, nenhum de nossos filhos saberia da existência de um irmão. Foi um ano depois que conheci Rodrigo e me apaixonei por ele. Ele era um homem respeitável, tranquilo, fiel e honesto. Ele te aceitou como seu filho e te adotou. Fiquei extremamente feliz, durante todos esses anos, mas não sabia nada sobre o destino de Alex. Muitas vezes, pensei nele e me senti culpada por tê-lo abandonado. Agora, quando você me disse que ele havia falecido, percebi o que meu primeiro marido e eu havíamos feito. Alex já não está mais neste mundo, e eu não posso mais pedir perdão. Essa é a história, filho. Você vê que sua mãe não é nenhuma santa. Todos esses anos, esse segredo me atormentou. Legalmente, fizemos o que o tribunal determinou, mas, olhando em nossa consciência, o que fizemos foi cruel. André estava chocado com o que acabara de ouvir. Ele se levantou, sentou-se novamente no banquinho e começou a andar de um lado para o outro pela cozinha. Mãe, como tudo isso é possível? Eu não consigo acreditar. O que você fez? Por que meu irmão e eu ficamos separados para sempre? Que loucura é essa? Você e Pedro se divorciaram, eu entendo muito bem, mas o que nós temos a ver com isso? Por que você não nos deixou nos encontrar e ser amigos? Lucy estava certa. Alex era meu irmão gêmeo. E o filho dela é meu sobrinho. E essa pobre mulher está enlouquecendo de tristeza e desespero, pensando que está completamente sozinha no mundo, sem ninguém para ajudá-la. Você vê, mãe, que é correto.
Responda. Como você conseguiu viver em paz cuidando apenas de mim? Você não sofreu pela falta de seu segundo filho? Me desculpe, mas não entendo, eu juro. Tenho que ir. A mulher enlouquecida agarrou seu filho pela manga. Oh, filho, me perdoe, por favor. Não nos deixe agora, eu imploro. Nós te amamos mais do que a própria vida. Mas André retirou a mão. Sim, claro, eu te ligo. Ele saiu correndo para a rua, como se estivesse atordoado. Tinha dificuldade para respirar, e um enorme nó se formou em sua garganta. Ele queria gritar, rolar no chão e chorar como uma criança. Seus pensamentos estavam confusos, uma bagunça em sua mente. Como é possível que minha mãe tenha feito isso? Por que meu pai e ela nos trataram tão cruelmente? Será que é normal que as pessoas separem irmãos como se fossem propriedades, e não pessoas de carne e osso? Com as mãos trêmulas, André discou o número de telefone de Lucy, mas desligou imediatamente. Não, agora não devo deixá-la nervosa. Ela precisa cuidar de seu bebê. Ele disse a si mesmo que primeiro precisava se acalmar e depois contar tudo a ela. Agora ele sabia, melhor do que nunca, que ele tinha que fazer isso. Ele cuidaria dessa mulher. Afinal, Lucy não tinha ninguém em quem confiar, exceto ele. Por causa da memória de seu irmão, ele se sentiu obrigado a cuidar de sua esposa e seu filho. Então, o telefone dele tocou. Era Susana. André ficou chateado e pensou, agora é hora de brigar. De fato, sua esposa começou a gritar no telefone como uma louca. André, onde você esteve? Ficou fora de casa o dia todo. O homem não quis discutir o assunto e não tinha forças para fazê-lo. Apenas respondeu em voz baixa, Susana, estou indo agora e vou te contar tudo. Ele conhecia o temperamento volátil de sua esposa, mas ainda esperava que ela o entendesse e o apoiasse. Ela acabaria por amar o filho de Lucy e considerá-lo como um membro da família. Eles não eram estranhos. Contrariando as expectativas de André, ao chegar em casa, teve que suportar imediatamente um terrível escândalo que sua esposa fez. Susana gritou tão alto que seus gritos machucaram seus ouvidos. Você está louco. Que irmão e sobrinho? Você acha que eu sou uma tola ingênua? Quem está indo embora? Você acredita nessa história absurda chinesa? Diga-me a verdade, diga que essa criança é sua, que pertence ao seu amante. Claro que eu sabia disso por algum motivo. Foi você quem a levou para o hospital, e agora você está preocupado com ela, seu idiota. André não quis permitir que sua esposa o atacasse. O comportamento dela o deixou completamente desconcertado. Não ouse levantar a mão. Sou tão tolo que pensei que você me entenderia e me apoiaria. Mas tudo bem, eu não tenho amante. Não vou deixar Lucy, e vou criar meu sobrinho. A conversa acabou. Ele bateu a porta e se trancou no quarto, pensando em quanto tempo suportaria continuar enfrentando esses escândalos. Talvez eles pudessem ser uma família. Isso não é uma esposa, ela é um monstro. É incrível que houve momentos em que gostei do jeito dela. Que idiota fui. Susana ficou com raiva o resto da tarde e culpou mentalmente André por tudo o que aconteceu, considerando-o um traidor e um mentiroso. Ela nunca considerou a possibilidade de que seu marido não estava mentindo. A mulher foi implacável. Eu não vou deixar isso assim. Eu não casei com ele para compartilhá-lo com outra pessoa. Veremos quem ir por último, seu canalha. O que é isso? Em vez de admitir que me foi infiel e pedir desculpas, ele está inventando coisas sem sentido. André, apesar do escândalo horrível que ocorreu em sua família, foi visitar Lucy no hospital quando ela teve alta. Ele levou flores e balões, pois não queria perder um momento tão especial. Lucy saiu do hospital feliz, segurando o bebê contra o peito.
Foi uma surpresa agradável para ela ver o irmão de seu marido prestando atenção nela e nas outras jovens mães que saíam do hospital acompanhadas pelos maridos. Ela pensou em como seria triste voltar para casa sem que ninguém viesse buscá-la, mas quando viu André, sentiu várias emoções ao mesmo tempo. Por um lado, ele era uma cópia exata de Alex. Por outro lado, ele a olhava com tanta ternura que Lucy teve vontade imediata de se jogar em seus braços fortes, como costumava fazer quando se tratava de seu marido. Sentir-se amada e feliz novamente, mas se conteve, pois sabia que isso não estava certo. Era André, não Alex, e ele era casado. No entanto, essas conclusões lógicas entraram em conflito com os desejos do seu coração atormentado. O coração continuava a pedir carinho e amor, não disposto a ouvir qualquer tipo de argumento. André começou a ajudar Lucy, saindo frequentemente para passear no parque com o carrinho do bebê, levando-o ao pediatra e apoiando-os financeiramente com comida e tudo o que precisavam. Ele via isso como seu dever, e também como um prazer poder oferecer ajuda. Ao contrário de Susana, que era escandalosa e barulhenta, Lucy era calma e razoável, cuidando da casa, sempre limpa e aconchegante. O ambiente agradável da casa sempre acalmava André. Um dia, ele decidiu fazer algumas perguntas a Lucy. Ei, Lucy, gostaria que você me contasse tudo sobre a morte de Alex. Parece que há algo estranho nisso, você sabe. Quero descobrir quem matou meu irmão. Esses criminosos precisam prestar contas, em vez de continuarem desfrutando da vida como se nada tivesse acontecido. Isso é uma questão de honra para mim, você entende? Lucy suspirou e começou a contar sua história. Embora fossem memórias dolorosas, ela explicou que Alex trabalhava em uma empresa de segurança privada e tinha uma boa reputação. Ele foi designado para acompanhar alguém conhecido na cidade que estava prestes a assinar um acordo e transportar moedas antigas muito valiosas. Parecia um trabalho comum, mas no caminho, criminosos atacaram o veículo da agência de segurança e mataram todos os passageiros a tiros, longe da urbanização, sem testemunhas. Alex e outros 2 guardas morreram instantaneamente, com ferimentos de bala fatais. As moedas foram roubadas, pois não estavam mais no veículo. Isso é tudo que sei. Ainda não consigo superar a morte de Alex, e choro todas as noites. André franziu a testa e pediu o endereço da agência de segurança. Ele queria falar com o dono e investigar mais a fundo. Lucy estava preocupada, mas André a tranquilizou, dizendo que era importante descobrir a verdade. Ele a convenceu de que era injusto que Alex tivesse perdido a vida daquela forma, deixando seu filho crescer sem um pai, enquanto os assassinos estavam livres. Alguém precisa descobrir a verdade, disse André. No dia seguinte, André traçou um plano e foi até o escritório do dono da agência. Ele entrou com confiança e começou a conversar com ele. Quando o dono viu André, pulou da cadeira, chocado, e recuou até a janela. Alex, não pode ser. Você está morto. Você não está mais neste mundo. Estive até no seu funeral. Voltou do além, ou estou ficando louco? O dono começou a esfregar os olhos e balançar a cabeça, tentando se livrar da imagem diante de seus olhos. André soltou um riso rouco. É assustador, não é? Agora vou estar aqui todos os dias até você confessar. Eu sei que você estava envolvido na minha morte. Confesse, seu canalha. O dono, chamado Eduardo, começou a suar e a tremer. O medo dominou, e ele começou a falar. Saia daqui, por favor. Eu vou contar tudo, mas não quero mais ver você. Foram meus homens que mataram você e até me enviaram uma foto como prova. Havia muito dinheiro envolvido. Sabe o valor daquelas malditas moedas? Elas valem uma fortuna, mas, quando as abri, havia apenas areia dentro. Você percebeu que era areia em sacos normais. Alguém descobriu o negócio antes de mim e me deixou sem nada. Está satisfeito? Agora vá embora.
já contei toda a verdade. O que mais você quer, Alex? André desligou o gravador que estava em seu bolso e disse: maldito assassino, você pagará por tudo. Você irá para o inferno. Eduardo correu para fora do escritório e imediatamente chamou a polícia. André esperou no parque ao lado, com sua mente cheia de pensamentos confusos, mas feliz por ter obtido uma confissão. Eduardo foi levado à delegacia, onde André apresentou a gravação da confissão. Pressionado pela investigação, o dono da agência confessou novamente e nomeou seus cúmplices. O caso foi rapidamente resolvido, e todos os culpados receberam penas máximas de prisão. No entanto, a polícia não conseguiu descobrir quem roubou as moedas valiosas e onde elas foram parar. Não havia evidências de roubo, e as moedas pareciam ter desaparecido. O relacionamento entre André e Susana continuou a se deteriorar. Cada vez que eles conversavam, Susana se tornava paranoica, examinando suas roupas e pertences em busca de sinais de infidelidade. Ela estava obcecada com a ideia de que André a estava traindo. Apesar de suas repetidas explicações de que estava ajudando Lucy por causa de seu sobrinho, Susana não acreditava nele. André percebia que não havia nada entre ele e Lucy, mas ele desejava profundamente ter um relacionamento romântico com ela. Susana se recusava a lhe dar um filho, e a relação deles estava em perigo. Enquanto antes ele acreditava que a amava, agora se via questionando seus sentimentos. Susana já havia lhe despertava desejo muito antes de ele conhecer Lucy, e a harmonia em seu relacionamento desaparecera. A paixão que os unira no início se apagara completamente, deixando apenas amargura e decepção. Lucy também estava confusa. Ela ansiava por André e não conseguia ignorar seus sentimentos. Por outro lado, sabia que André era casado e que sua amizade com ele não podia se transformar em algo mais. Ela sentia que trairia a memória de Alex se cedesse à tentação. Portanto, eles continuaram mantendo sua amizade, mesmo que a química entre eles fosse evidente. Enquanto isso, Susana sabia exatamente o que estava sentindo, e era atormentada por dúvidas. Ela nutria um intenso ódio por Lucy e seu filho, que parecia ter surgido do nada, e considerava Lucy uma rival. Foi então que ela traçou um plano insidioso, sonhando em se vingar. Afinal, Susana estava acostumada a ser amada por seu marido e a tê-lo obedecido em todas as maneiras. Ele estava disposto a satisfazer todos os seus caprichos e não ousava rejeitá-la. Além disso, era seu marido quem a sustentava financeiramente, o amor não tinha relação com Susana. Ela sempre foi uma pessoa gananciosa e não acreditava em histórias românticas, mas o que ela poderia fazer agora? Seu marido havia se apaixonado seriamente por aquela viúva, e ele estava completamente fora do controle de sua esposa. Além disso, ele deixava parte de seu salário para aquela mulher. Quanto mais Susana gritava e exigia que seu marido parasse de ter relações com aquela mulher, mais André se afastava dela. O efeito era o oposto. A mulher percebeu que, se não fosse por essa maldita criança, seu marido teria parado de se encontrar com aquela viúva. Um dia, ela decidiu agir da mesma maneira. Mais desesperada naquele dia, Lucy, que costumava passear pelo parque com um carrinho de bebê, apreciava a imagem das folhas amareladas e gostava de sentir o calor do outono. Marco dormia profundamente em seu carrinho. Lucy olhou para o relógio. Logo seriam 6 da tarde, e André estava prestes a chegar. Lucy pegou um espelho e olhou para si mesma. Uma risada que franzia sua testa subiu, e ela sorriu para si mesma. Seu humor sempre melhorava quando ela sabia que em breve veria o irmão de Alex novamente. De repente, uma mulher vestida com um casaco e com a cabeça coberta saiu de uma porta, aproximou-se de Lucy rapidamente e borrifou seu rosto com spray de pimenta, dizendo: "Aceite isso por me causar tantos problemas." Lucy gritou com uma dor aguda nos olhos, doeu tanto que ela perdeu completamente a orientação. Essa sensação durou uma fração de segundo, e então ela voltou a si, pois ouviu o choro de seu filho. Para seu horror, a voz do bebê ficou cada vez mais distante,
mas Lucy não conseguia ver nada, seus olhos estavam lacrimejando. Ela encontrou o carrinho, e quando tocou nele com a mão, mas ele estava vazio. A mulher soltou um grito aterrorizado: "Socorro, socorro, roubaram meu filho!" Os transeuntes correram na direção que o ladrão havia tomado, mas Susana não foi mais vista em lugar nenhum. Lucy procurou o telefone que tinha no bolso e pediu às pessoas ao seu redor que discassem o número de André e chamassem a ambulância e a polícia. Um policial veio correndo depois de um tempo e, quando chegou, encontrou uma imagem terrível no meio do parque. A jovem mãe, perturbada pela dor, soluçava, agarrava a cabeça, balançava o carrinho vazio como se o bebê ainda estivesse dentro, dizendo sem parar: "Marco, meu filho, onde você está? Estou te procurando. Ai meu Deus, como vou ficar sem você? Prefiro morrer. Senhor, por que você está fazendo isso comigo?" André, assustado, a abraçou como se fosse uma garotinha e começou a consolá-la. "Lucy, fique calma, por favor. Agora a vida de seu filho depende do que você pode lembrar e dizer para a polícia. Se acalme, vamos lá. Eu prometo que, juntos, vamos encontrá-lo. Venha, tome um pouco de água, respire fundo e responda às perguntas. Lembre-se de como aconteceu e quem roubou seu bebê." André conseguiu acalmar Lucy o suficiente para que ela pudesse descrever todos os detalhes para ele e os policiais. Ela tentou se lembrar de tudo nos mínimos detalhes. Os policiais percorreram todas as ruas, portais e estações de trem, mas sem sucesso. Marco não foi encontrado em lugar algum. De acordo com os relatórios, havia indícios de que a sequestradora era uma mulher esbelta, por volta dos 30 anos, vestindo um discreto casaco cinza e carregando uma bolsa no ombro, mas não havia possibilidade de fazer um retrato falado. Lucy ainda não havia recuperado totalmente a visão, seus olhos estavam muito inchados e doíam. Na delegacia, perguntaram novamente: "Pense bem, senhora. Quem poderia querer se vingar de você dessa maneira? Você tinha inimigos? O que aconteceu é muito estranho." Lucy estava com uma dor de cabeça terrível, seu rosto estava inchado de lágrimas e ela repetia, como se estivesse à beira de um colapso nervoso: "Não sei. Acho que não tenho inimigos. Peço-lhe, Senhor, devolva-me Marco. Diga-me, ele está vivo? Onde posso procurar meu filho?" André também estava repassando repetidamente os dados que já eram conhecidos. Ele estava pensando, analisando-os. E então, de repente, ele percebeu uma suposição tão chocante que foi difícil para ele acreditar. Ele discou o número de sua esposa, mas ela não atendeu. Depois, foi para casa, mas também não havia ninguém. No final, ele lembrou de outra coisa: Susana tinha com um agasalho cinza. Ele procurou em seu armário, mas não encontrou. Ele não tinha mais dúvidas. Ele continuou ligando para sua esposa sem parar. Ele passou uma hora inteira ligando, mas foi tudo em vão. Então ele pegou a lista telefônica de Susana e começou a ligar para todo mundo. Nenhum de seus inúmeros amigos sabia de nada, e nenhum deles estava em casa. André começou a vasculhar cauticamente as coisas de sua esposa sem saber o que procurava, e então encontrou uma foto impressa no bolso de seu roupão. Era a foto de uma pequena moldura. Certa vez, André fez uma cópia em papel dessa imagem para guardá-la como lembrança e mostrou a Susana, na esperança de que, ao ver o quão bonito era seu sobrinho, ela também quisesse conhecê-lo. No verso da foto, estavam escritas as palavras: "Eu te odeio agora." A própria foto tinha a marca de uma facada. Agora todos os detalhes se encaixaram e deixaram André tonto. Ele voltou correndo para a delegacia, mostrou tudo para os policiais e começou a gritar: "Eu sei de tudo. Susana é minha esposa. Foi ela quem roubou meu sobrinho de mim. Ela tinha muito ciúme de Lucy. Ela nunca acreditou em mim quando eu disse a ela que a estava ajudando porque ela era parente. Ela pensava que Lucy era minha amante. Continuei tentando convencê-la,
Tentei explicar tudo para ela, para que ela percebesse que nada de estranho estava acontecendo. Mas ela nem queria me ouvir. Nunca pensei que ela seria capaz de fazer isso. Meu Deus, não consigo colocar essa horrível ideia na minha cabeça. Por que ela fez isso? Onde ela escondeu Marco? E o que ela vai fazer com ele? Lucy parecia ter enlouquecido. Sua cabeça deu um salto de repente, ela correu em direção a André, começou a sacudi-lo pela gola do paletó e a gritar. Tudo isso foi culpa sua. A culpa é sua. Se meu filho morrer, será por sua culpa. E então ela caiu de joelhos e começou a soluçar, repetindo sussurrando, André, eu te peço, por favor, procure Marco. Ele é o sentido da minha vida. Depois da morte de Alex, não tenho nada mais importante que Marco. Eu amo muito meu filho. Os policiais ficaram desconcertados. Eles assentaram em uma cadeira, tiraram um conhaque do armário e serviram-lhe um copo grande. Disseram em tom sério, tome isso, senhora. Venha, tome. Tudo vai ficar bem para você. Isso será como um remédio. Por mais que você chore, as lágrimas não vão aliviar a dor. Temos que nos concentrar e pensar juntos onde Susana poderia esconder a criança. E então decidiram não atormentar mais a mãe, que estava perturbada pela dor, e a deixaram ir para casa. Porém, rapidamente perceberam que era melhor não a deixar sozinha, e pediram aos médicos que cuidassem de Lucy. André ficou na delegacia. Ele teve que ajudar os policiais a encontrar seu sobrinho. O detetive começou a raciocinar em voz alta. Bom, vamos examinar tudo isso. A esposa dele deve ter alguma lógica, por assim dizer. Ela está obcecada com o ódio pela criança. Agora, pensem, ela seria capaz do pior, como matar a criança. Essa é a questão número 1. André levantou a mão. Não, cara, do que você está falando? Susana é uma pessoa desequilibrada e tem uma personalidade de mau humor, é verdade, mas ela não é uma assassina. Quando vamos para nossa casa de campo, ela cuida até dos animais de rua. Por que ela assumiria tal pecado? Acredito que acabar na cadeia não faz parte de seus planos. Ela ama a si mesma e sua vida cheia de conforto. O detetive de repente parecia mais animado. Onde fica sua casa de campo? Talvez seja lá que sua esposa escondeu a criança. Afinal, já estivemos em todas as estações de trem. Ninguém com uma criança pequena comprou passagem hoje. Susana está dirigindo. Temos um carro, mas minha esposa não dirige e também não tem carteira de motorista. A casa de campo fica a 50 quilômetros da cidade. Você acha que poderia estar lá? Mas por que ela levaria o bebê para um lugar tão abandonado e longe de tudo? Mulheres que sentem ciúme e fúria são imprevisíveis. Não podemos continuar duvidando a cada minuto. Você vem conosco. Na estrada, o policial continuou ligando para seu pessoal e dando ordens a eles. Carlos, entre em contato com os taxistas. Talvez a sequestradora pegou um táxi. Ela tinha que chegar até essa casa de campo. E outra coisa, mostra uma foto de Susana naquela loja de artigos infantis que fica bem na saída da cidade. Já que ela roubou um bebê, teria alimentá-lo, ou pelo menos assim espero. Não quero nem pensar no contrário. 1 hora depois, a polícia já estava no local. André abriu a casa para eles. Eles olharam em volta, mas nem Susana nem o bebê estavam lá. Não havia outros vestígios da presença de ninguém. Eles ficaram sem nada mais uma vez. O que poderiam fazer agora? Mas então um dos vizinhos mais curiosos, Sr. Lucas, os ajudou. Quando ninguém esperava, ele disse que algumas horas antes, ele tinha visto uma jovem que estava vagando por aí. Eu não tinha visto se ela estava com uma criança ou não, mas ela tinha uma bolsa pesada no ombro. Ela estava perguntando aos vizinhos se havia alguma casa vazia na cidade.
E no final, ela foi ver uma curandeira, e ela também parecia preocupada e nervosa. A polícia correu para a casa da curandeira. Graças a Deus, Marco estava lá com aquela velha chamada Maria Jesus, mas não havia nenhum vestígio de Susana. A idosa disse: "Oh, que história estranha. Eu mesmo queria ir ver a polícia local amanhã, porque esta senhora veio de repente para me ver. Ela trouxe o bebê para mim e me disse algo como o pequeno estava doente, que ela precisava deixá-lo aqui porque ele não fazia nada além de dormir o tempo todo. E então ela o deixou comigo e fugiu. Eu nem sei para onde ele foi, então você leva a criança, não. Eu não quero ter problemas com ninguém. E teremos que procurar aquela garota no pântano. Ela me perguntou onde poderia passar a noite, e eu disse a ela que na nossa cabana de caçador, que está abandonada." André não quis esperar mais e foi com seu sobrinho de volta para a cidade. No caminho, ele ligou para Lucy. "Lucy, encontramos Marco. Vou levá-lo ao hospital." Lucy imediatamente gritou com uma voz assustada. "Para o hospital? O que ela fez com ele? Oh, meu Deus! Seu pobre filhinho está vivo." André apressou em acalmá-la. "Lucy, Marco está bem. A senhora simplesmente disse que ele dormiu muitas horas seguidas. Ela suspeita que lhe deram algum remédio para dormir. Então seria melhor os médicos examiná-lo por precaução. Venha, você também. Te espero no hospital." Lucy queria se lembrar como ela chegou no hospital. Ela sentia que seu coração ia pular do peito. Ela rezou a Deus, implorando: "Só uma coisa, Senhor, por favor, faça Marco ficar bem." Graças a Deus, o bebê estava bem. Susana havia adicionado um pouco de comprimido para dormir ao leite, para que a criança não chorasse. Os médicos garantiram à jovem mãe que seu filho estava saudável, e disseram-lhes que eles poderiam voltar para casa. A coitada não deixou o filho um minuto, ela continuou beijando e abraçando ele. Depois, quis pedir desculpas a André. "Obrigada por me ajudar a encontrar Marco, e me perdoe por ter me irritado com você na delegacia. Fiquei tão magoada que não sabia nem o que estava falando. Graças a Deus, tudo acabou bem. O que ainda não entendo é por que sua esposa fez isso comigo." André suspirou fundo. "Ainda não entendo. Eu mesmo não acredito, nunca esperei que Susana fosse capaz de me obrigar a fazer algo assim. Eu me sinto culpado diante de você. E diante do meu sobrinho, você tem razão, tudo isso foi culpa minha. Mas uma coisa farei com certeza, não vou mais continuar morando com ela. É claro que agora ela responderá por seus atos de forma adequada. Que ideia roubar a criança de outra pessoa." Lucy disse meio sussurrando: "Eu gostaria de falar com ela. Quero saber por que ela fez isso." Susana foi presa e, por roubar uma criança, enfrentou uma pena grave na prisão. Não havia nenhum vestígio de ódio ou arrogância deixados nela. O centro penitenciário preventivo rapidamente a tornou razoável, e até parecia que finalmente começava a perceber o mal que tinha feito. Agora, o que Susana fez foi ir para um canto da cela, sentar-se no seu colchão sujo e olhar com horror para as paredes cobertas de umidade e mofo, e uma aranha enorme que não se movia do mesmo canto. Susana nem provou a comida da prisão até que o próprio cheiro a deixou enjoada. Ela não conseguia parar de pensar assustada. "Oh, Senhor! Como pude fazer isso?" Lucy, apesar dos protestos de André, pediu um encontro com Susana, mesmo que ele tivesse um pouco de medo, porque a considerava doente mental. Lucy pensou que Susana iria começar a insultá-la, mas tudo acabou completamente diferente. Ela viu uma mulher calma e silenciosa que entrou na sala de visitas, acompanhada por alguns guardas. Ela era linda e bem cuidada, ninguém jamais diria que ela era uma pessoa capaz de cometer um crime, e não havia nenhum traço de raiva em seus olhos. Pelo contrário, eles estavam com medo e havia resignação neles.
Lucy reuniu coragem e começou a conversa. Susana, vim ver você com apenas um propósito. Não preciso de sua ajuda ou desculpas, ou seu arrependimento. Eu não acredito nessas coisas. Eu preciso saber a verdade. Por que você me atacou no parque e roubou Marco de mim? Você queria matá-lo. Mas por quê? O que eu fiz com você? Me diga a verdade e eu vou embora imediatamente. Susana desceu os olhos, estava claro. Ela obviamente estava com muita vergonha. Não fale besteira. Se eu quisesse matar, eu teria matado. Você quer saber por que eu te ataquei? Bom, porque até você aparecer na minha vida, eu tinha tudo. Um marido que me amava e uma vida resolvida. Mas você o tirou de mim. Você me deixou pasma. Lucy tirou da bolsa uma foto do falecido Alex e entregou para Susana. Não sou amante de André. Ele é irmão do meu falecido marido. Isso é tudo que você pode imaginar. Como foi para mim ter que lidar com a morte do meu marido estando grávida e tudo mais. Sempre serei grata a André por me ajudar. O que ele faz é cuidar do sobrinho e nada mais. Se eu e seu marido tivéssemos um relacionamento, isso seria razão suficiente para roubar meu filho e levá-lo não sei para onde. Susana de repente agarrou a cabeça. Não me machuque mais. Naquele dia, eu estava como se estivesse possuída pelo demônio, perdi a cabeça por causa do ciúme e da raiva. Eu queria te machucar, eu queria me vingar, e tudo parecia dar certo no começo, mas não deu. Não me trouxe nenhum alívio. Fiquei muito assustada quando vi o bebê. Ele não acordou. Achei que tinha cedido ao remédio para dormir. Ele ainda estava dormindo profundamente. Então o entreguei a uma curandeira local na esperança de que ela fizesse alguma coisa para acordá-lo. Me perdoe, eu estava tão confusa. Sozinha aqui na prisão, percebi que já fazia muito tempo que eu não amava André e nem ele me amava. Apenas me agarrei a ele e não queria largar, mas valeu a pena. Arruinei minha vida e quase arruinei a sua. É uma pena que nada possa ser mudado mais. Lucy perguntou em voz baixa, se você pudesse mudar tudo, o que você faria? Eu mudaria para algum lugar no litoral. Lá, eu começaria uma nova vida do zero. Mas infelizmente é impossível. E ela chorou calmamente, com sinceridade, tremendo com o corpo todo. Então, os guardas a levaram embora, e ela ficou sentada por mais um tempo naquela sala, pensando em algo. Quando André descobriu que Lucy havia retirado sua reclamação, ele ficou com raiva. O que você está fazendo? Por que você fez isso? Susana deve ser punida por suas ações. Mas Lucy respondeu com firmeza. Ela já foi punida. Sua consciência a atormentará pelo resto de sua vida. Todo mundo tem o direito de corrigir seus erros e começar a vida do zero. André mudou-se para a casa de Lucy e aos poucos começou a colocar as coisas em ordem. Ele se divorciou de sua esposa, e ela foi embora e nunca mais apareceu em sua vida novamente. E como Lucy e André haviam prometido, criaram Marco juntos. Viram seus primeiros passos felizes e aos poucos perceberam o nascimento de um novo sentimento, puro e cheio de luz, um amor sincero e profundo que tinham um pelo outro. Se você apreciou esta história, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.